estamos recebendo aqui nessa manhã de sexta-feira mais uma entrevista com os candidatos à Câmara dos Deputados Estadual e Câmara dos Deputados Federal, Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados em Brasília, né? Temos 5 candidatos em Brusque para a Câmara dos Deputados em Brasília e temos 10 candidatos oficialmente registrados no Tribunal Regional Eleitoral para a Assembleia Legislativa. E um deles é o nosso amigo Cacá Tavares, vereador por Brusque, já está no seu 2º mandato na Câmara de Vereadores e coloca o seu nome à disposição da nossa região e do estado de Santa Catarina para concorrer pelo Podemos à Assembleia Legislativa. Meu caro Cacá Tavares, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem, Cacá? Tudo bem, Dilei? Bom dia, Dilei, bom dia, Rodrigo, bom dia, Valdomiro, bom dia, Cacá. Felipe, sempre um prazer estar aqui no microfone da Rádio Cidade, me sinto verdadeiramente em casa, eu sempre falo isso, né? Inclusive já falei algumas vezes por Valdomiro, aqui foi o primeiro microfone onde ano passado em julho eu falei que eu tinha sido convidado para ser pré-candidato e tinha uma grande chance de virar candidato, né? Realmente foi em julho numa entrevista aqui, então foi o primeiro microfone que soube de maneira oficial que eu tinha sido convidado para disputar as eleições desse ano. Muito bem, bom, se já fez 12 meses, estamos no mês de agosto aí, passados esse tempo todo, evidentemente que você está muito certo disso e tanto que está candidato de maneira oficial à Assembleia Legislativa. Agora, exatamente o que te levou, Cacá, a tomar essa decisão e colocar o seu nome à disposição aí da região? Olha, Dilei, eu fui convidado ano passado, em abril, eu já contei essa história aqui, e só fui falar sim para o partido em outubro. Eu pensei bastante, né? Mesmo. Foram 6 meses, né? Pensando, conversando primeiramente com a minha família, depois com o grupo político que eu pertenço, e a minha maior motivação foi sentir que era possível na minha eleição. Eu já falei isso várias vezes também, inclusive na coletiva de imprensa, que a Rádio Cidade também esteve presente, dia 2 de março, onde eu anunciei oficialmente a minha pré-candidatura, e lá eu falei, se eu não tivesse chance de ser eleito, eu jamais seria candidato. Vai para estar ajudando ali na legenda do partido, eu jamais seria candidato se fosse para prejudicar alguma candidatura viável de Brusque. Então, a partir do momento que eu percebi que era uma candidatura viável, pelas várias conversas que eu fiz ao longo desses 6 meses, realmente eu tomei a decisão, e tu sabes que não é fácil, né, Delei? Tu já fosse candidato, já fosse vereador, a minha vida virou de perna pro ar, né? Além de candidato, eu sou vereador, eu continuo vereador. Eu não me licenciei do cargo de vereador, então, né, o dia deveria ter umas 36 horas. Mas a minha principal motivação foi entender que a minha candidatura era viável. Todo mundo vai vir aqui falar, Brusque está há tantos anos sem um deputado, porque era um deputado, ano passado teve mais de 20 milhões de dinheiro à disposição, isso tudo é verdade, né? Mas se eu não tivesse a certeza que a minha candidatura é possível, eu jamais seria candidato, porque eu amo Brusque acima de qualquer coisa, e realmente faz muita falta a gente não ter um representante na LESC, e é aquela coisa assim, quando tu não és, quando o cara é mais novo, né, criança, mesmo que o cara não seja bom de bola, se a bola for tua, tu vai jogar, tu vai ter chance de fazer um gol, né? Se tu não estás inserido ali na turma do futebol, tu não vais conseguir nem entrar para fazer gol. Então, Brusque está há muito tempo sem um jogador, sabe? Muito tempo. E eu sei que eu tenho essas características de ser um jogador. Posso não ser o mais técnico do mundo, né, Rodrigo? Mas eu não perco bola. E eu vou dividir bola sempre. Esse é a característica do meu mandato desde que eu virei vereador. Eu nunca me escondi, nunca fui de ficar no gabinete, porque realmente aquilo que eu falo nos meus vídeos, não só agora na campanha, mas toda a minha carreira política, que é curta, né, Delei? Eu tenho 6 anos só de político. Eu sempre falei que política se faz na rua, não se faz no ar-condicionado.
político não faz favor, que essa frase que eu estou usando aqui na minha camiseta, eu já falei essa frase em 2021, num dos meus primeiros pronunciamentos, né, na Câmara, que uma pessoa veio me agradecer por ter resolvido um problema até de maneira, até certo ponto, um problema simples na rua dela, que era sobre uma boca de lobo entupida, e ela me mandou que era um áudio muito gentil, e eu falei para ela assim: olha, eu não fiz nenhum favor para ti, essa é a minha obrigação. A partir do momento que eu não quiser mais, né, cumprir com essa obrigação, eu saio fora. Então, o político não faz favor e o político tem que estar na rua, é meio que um mantra que eu levo nessa minha ainda curta, né, carreira política. Fala um pouco só. Eu sou obrigado a perguntar sobre uma curiosidade. Tens uma frase na tua camiseta ali: político não faz favor. Qual foi a origem desse? Assim, sei assim, vamos lá. Me incomoda muito algumas coisas, sabe? No meio político. E já me incomodava quando eu não era político. Eu era apenas um cidadão. Ainda sou um cidadão, mas que agora tenho um mandato, né? Eu fui eleito para isso. E me incomoda muito aquela coisa assim: viemos aqui na sua rua, fizemos essa obra maravilhosa. Aí, mas esse dinheiro saiu de onde? Esse dinheiro saiu do bolso, né, do político? Ele fez um empréstimo, né, no banco? Não, cara, esse dinheiro é nosso. A gente paga muito imposto, a gente trabalha para dar dinheiro pro governo, né? E geralmente esse dinheiro não é usado da maneira que deveria. Então, isso é uma coisa que sempre me incomodou muito. Tanto que quem está acompanhando meus vídeos, tanto da pré-campanha como agora, né, da campanha, eu sempre bato nisso. Cara, político não pode ficar pedindo aplauso, sabe? Eu fiz isso. Era a mesma coisa que todo dia vocês começar aqui, né, o jornal. Antes de começar o jornal, eu queria dizer que eu estou aqui, poderia estar em casa dormindo, mas estou aqui fazendo um trabalho sensacional para vocês e eu preciso de aplausos. Por favor, me aplaudam. Quando eu passar na rua, vocês me aplaudam. Vocês, por favor, me venerem. Cara, é o trabalho de vocês, como é o trabalho do político. Um dos grandes problemas do Brasil é tu querer sempre achar que o político é um super-herói, que ele tem superpoderes, e mitificar, né? Botar que era um político em um lugar lá como se fosse um santo num altar. Então, cara, a frase é disso, é de uma indignação minha, da minha vida. Eu tenho 51 anos já, então eu já vi de tudo. Eu já me decepcionei muito na política, Rodrigo, sabe? Muito. Tu pensar, cara, esse cara aí, realmente, vamos dar uma chance pra ele. Quando o cara senta na cadeira do poder, muda, né? Porque tem aquela frase mais antiga do que andar pra frente: queres conhecer um homem, dá poder pra ele. Então, como eu já me decepcionei muito com isso, sabe? De tu, assim, botar, cara, assim, os teus sonhos em cima de uma pessoa, que tu percebe que, cara, político tem que ser tratado como um servidor público, normal. Agora eu tenho que fazer uma pergunta pra ti. Ô, Direi, só dá uma baixadinha ali no fundo ali. Lá vem a pergunta do delay. É o seguinte, né? Ele deixou a bola quicando, não vou perder essa oportunidade. Meu Deus, que já teve muita decepção. Mas a tua decepção, você está falando em relação à questão macro, até como eleitor, que você é político e eleitor, né? Ou é no momento, é nesse instante, é nesse momento político que você está vivendo como vereador? Se apostou em alguma coisa na política que está se decepcionando? O Dirley. Mas foi o que eu fiz essa interpretação. É macro. Mas eu também deixei uma brechinha para dar outra resposta. É macro, é uma coisa antiga, é uma coisa nova. Assim, ó, eu já me decepcionei politicamente, né, Dirley? Como eleitor, muitas vezes, sabe aquele cara assim, tu bota, pô, esse cara aí eu vou dar uma chance pra ele, porque realmente as coisas que ele tá falando, elas combinam com o tipo de pensamento que eu tenho. Vou dar uma chance pra esse cara. Aí tu vai lá e dá chance pra ele, porque ele começa a falar umas coisas, ele some, porque político tem isso, né? Ele tem um poder de ficar invisível durante 4 anos, né? E isso pode falar o que quiser de mim. Eu não gosto do Kaká porque ele é vascaíno. Eu não gosto do Kaká porque ele tem um peso um pouco acima, né, do que deveria. Eu não gosto do Kaká porque ele é barbudo. Agora, falar que eu apareço só em época de eleição, aí o cara não pode falar. Eu tô sempre.
Mas eu me decepcionei muito já como eleitor e como político. Eu sou político há pouco tempo, volto a dizer, apenas 6 anos. Eu já contei a história aqui que eu nunca tinha pensado em ser político, nunca que eu chegava à noite assim, deitava a minha cabeça, né, e pensava, ai, cara, eu vou ser político. Não, foi algo que aconteceu naturalmente. E eu entro na política, Dilei, com 45 anos, já tendo passado várias fases, boas, ruins, ter caído, levantei, e tu chega assim, pô, eu tô com 45 anos, ninguém mais vai me enrolar. Só que o cara é enrolado. E fazer política tem naquela frase é arte de engolir sapo, né? Mas às vezes cansa, né? Então, me decepcionei muito já como eleitor e como agente político, muito. Mas faz parte. Sim. Isso aí faz parte da vida. A gente não tá feliz todos os dias. A gente não tá todo dia, mas que maravilha. Cara, a gente sempre vai encontrar pessoas boas e pessoas ruins. Uma coisa eu falo pra ti, sem problema nenhum de falar isso. E não tô criticando a classe política porque eu estou inserido nela. Mas não é porque eu estou inserido nela que eu tenho que exatamente dançar a mesma música. Eles podem estar, né, tocando um shot e eu tô querendo, né, pra dançar um vaneirão, né? Eu tô no mesmo baile, mas não é o mesmo tipo de música que eu preciso gostar. Uma coisa é certa, o cara na política, Dilei, e tu sabe muito bem disso, como no próprio jornalismo, né? Tenho certeza que na tua carreira de jornalista tu já encontraste pessoas boas e pessoas que tu não quer conviver. Opa. Isso é normal. Então eu digo pra ti assim, ó, fazendo uma conta por cima, nesses dias eu tava pensando, sabe? Eu tava meio reflexivo, naquelas noites que, cara, o Vasco me irrita profundamente, aí o cara mas vai deitar. né? Mas ontem eu não vi, cara, eu tava em Balneário. Aí quando tu fica reflexivo, Valdomiro, tu pensa assim, cara, desse meio político que eu convivo hoje por causa da política, né? Quantas pessoas dessas seriam minhas amigas, quantas pessoas dessas seriam do meu círculo, né, de vida, se eu não fosse político? Cara, foi um trabalho para dar 15%. Então, eu sou político, mas eu não me sinto 100% confortável nesse meio político. Justamente porque, Cacá, mas isso é política. Isso aconteceu porque é política. Não, cara, não pode ser assim. Né? Aquela história lá que na política até boi voa. Sim. Mas tem que parar de voar boi, cara. De voar boi. Né? Cara, a gente não pode, cara, aceitar que quando tem política tem sacanagem. Sabe? A gente tem que parar é inegável que você não pode se relacionar na política. Você tem que se relacionar. Estou falando do ponto de vista político, né? Sim. A aliança e... Não, sim, claro, mas... Isso faz parte do jogo político. Mas há, cara, alianças e alianças, né? Não, sim, mas aí... Vamos dar mais um exemplo agora. Assim, ó, eu sou torcedor do Brusque, todo mundo sabe. Eu tenho histórico desde o primeiro jogo, sim, contra Hercílio Luz, eu tava lá, né? Xingando o Badeirinha, eu tava lá. Com 13, aliás, eu tinha 12 anos ainda, que o jogo acho que foi em janeiro ou fevereiro de 88 e eu ia fazer 13 em março. É a mesma coisa que eu, por causa da política, começar a aparecer com uma camisa do Metropolitano, Dilei, ou do Marcílio Dias. Tem coisa que não entra na minha cabeça, cara. Sabe? Mas enfim, a gente sabe, tem pessoas que se submetem a tudo pelo poder. A gente sabe disso. Isso é verdade. São obcecados pelo poder, né? Que fazem tudo. O inimigo de hoje é o teu melhor amigo amanhã. Eu não consigo. Eu entendo que tem um jogo político, o tal do tabuleiro político, mas nós temos que parar de normalizar esse tipo de coisa. O cara que hoje te chama de vagabundo, por exemplo, e depois amanhã tá junto, sabe? A incoerência, até depois tem que ir no intervalo, por exemplo, eu já vi político, nós até estamos falando aqui, Cacá, a gente não vai fazer isso agora na campanha, porque o nosso papel aqui não é... e nós não podemos fazer isso. E nós não, entendeu? O nosso papel aqui não é apontar, por exemplo, as incoerências, mas nós vamos fazer depois da eleição, nós já combinamos aqui que nós vamos fazer, e aí tem umas coisas, por exemplo, que eu já vi candidato político esbravejar dizendo, dando pau no político, mas vai para 2, 3, 4 reeleições. Quer dizer, o cara é contra o político, mas ele continua sendo político. Sim, exatamente. É político que defende uma posição de eleger fulano de tal lugar, mas está com tira-colo com trocentos de outro. Então essas coisas todas nós vamos falar depois. Sim. Porque é a incoerência que também o eleitor precisa ver. Vamos fazer o intervalo, Direito? Isso, 8h26, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Cidade o Cacá Tavares, que é candidato à Assembleia Legislativa pelo Podemos. Diga aí, Valdomiro da Mota. Cacá, você é um candidato aí dessa nova leva, né, de políticos, como você mesmo disse, você está aí no teu segundo mandato como vereador, foi presidente da Câmara, ganhou uma projeção, inclusive até talvez um dos momentos mais delicados da Câmara, você estava lá com o presidente, que é aquela história da cassação, né? Ou seja, isso te trouxe uma notoriedade, mas o teu nome, ele é um nome municipalizado, né? Como é que você está trabalhando? Porque a gente sempre fala aqui, né, Rodrigo? O Brusque tem Brusque, só Brusque, não estou falando de Botuverá, Guabiruba. Brusque tem potencial para eleger pelo menos 2 estaduais, talvez até 3, e no mínimo um federal. No mínimo. Mas isso isso é utópico, né? Sim. O candidato tem que buscar o seu, enfim, fora do estado. Como é que está a tua estrutura, a tua campanha, o teu foco? Porque se a gente parar para pensar, ok, eu vou focar Brusque, Guabiruba e Botuverá, você também não consegue voto para se eleger, diante do trocentos candidatos que tem. Como é que está estruturada a tua campanha nesse sentido? Primeiramente, deixa eu falar uma coisa, senão a minha coordenação de campanha vai me dar uma bronca. Vai te dar uma bolacha. Eu ainda não falei o meu número, né? Então tem que falar. Cacá Tavares, deputado estadual, 20111. É muito fácil. É o mesmo número, o 111 é o mesmo número que eu usei na minha campanha de 2020. A diferença é que lá tinha o 19 na frente, porque o Podemos era 19, depois o Podemos muda para 20. Em 2024 foi 20111 também. Foi a única coisa que eu falei para a nossa presidente estadual, da Paulinha, quando eu falei sim, eu quero o meu número, porque é uma coisa que já está a minha energia ali. Então é Cacá Tavares, 20111, do lado de quem faz. Valdomiro, Brusque, Guabiruba e Botuverá, juntas, essa nossa micro-regional, são 120 mil votos. Sim. É voto, como você falou, para elegermos 3 estaduais e 1 federal, com tranquilidade, inclusive. Só que, Rodrigo, tu que é bom de número, quantos % dos votos em 2022 para cargos legislativos foram para fora de Brusque, lembras? Foi quase metade, né? Ah, foi bastante. Foi, né? Foi, né? Se não foi mais. Então, assim, que a gente fala, pô, mas daí que era o cara de Brusque, ele não vota no candidato aqui. O voto é da pessoa. Se ela viu as opções que estavam na frente dela e ela não quis votar, é uma coisa muito particular. Não adianta a gente achar que, porque é Brusque, eu sou o dono do voto de Brusque. Cabe a mim, enquanto candidato, fazer essa pessoa que em 2022 votou em alguém de fora, votar no Cacá Tavares, certo? Obviamente, a minha área de atuação é Brusque, Guabiruba e Botuverá, mas a gente está com algumas equipes. A gente tem na equipe em Nova Trento, São João Batista e Tijucas, né? Pegando ali Canelinha, ou seja, o Vale do Rio Tijucas. A gente está com uma equipe boa em Itajaí, até porque eu tenho muita família lá, então eles me propiciaram isso, de ter uma estrutura ali. E eu tô com uma estrutura relativamente boa em Gaspar, porque eu tenho já, nesse histórico, eu já trabalhei em rádio lá, né, e tudo mais, né? E tenho algumas equipes assim pequenas, é mais amigos, né, e tal, em Florianópolis e São Bento do Sul. Mas basicamente a minha área de atuação é Brusque, Guabiruba, Botuverá e o Vale do Rio Tijucas, que são coisas mais palpáveis, né? Não adianta eu também querer sair, né, tirando, né, por tudo, porque a minha candidatura ela é estruturada, mas ela não tem dinheiro sobrando. E a gente sabe que tem muito candidato aí que tá jogando dinheiro, o cara abre a torneira de manhã para escovar os dentes, sai nota de R$200, né? E eu nem acredito nisso na política também, sabe? Eu prefiro, né, falar, sabe? Ontem tava eu e a Sandra, minha esposa, nós dois, dando santinho aqui na Ponte Estaiada, sabe? Eu não tinha 50 pessoas comigo lá com bandeira e tal. Pode até ser que em algum momento isso vai acontecer, mas eu acredito muito lá naquilo. Oi, bom dia, tudo bem? Eu sou Cacá Tavares, já sou vereador em Brusque. Agora eu sou candidato a deputado na estadual. Fui quase atropelado umas 4 vezes, né, na ponte, mas né, fiquei lá. Então, assim, ó, eu tenho uma estrutura fora da nossa microrregião, mas a minha área de trabalho é aqui. Porque, cara, a gente tem muito voto, gente. São 120 mil votos, sabe? Mas, sim, se nós levar em conta
os números de 2022, eu vou estar lutando por 60 mil votos aproximadamente, né? 70, sabe? Ainda é voto pra caramba, basta eu convencer aquelas pessoas que eu mereço uma chance. A política é isso. Aqui a gente fala muito em representatividade, né? E é um fato, por isso que hoje, politicamente, na Assembleia Legislativa, em Florianópolis, não há ninguém representando a cidade, assim como também não há em Brasília, né? Embora tenha esse potencial que você acabou de falar aí, o número de votos se tem sim para fazer um federal e fazer um estadual, talvez até 2 estaduais, há condições sim, pela matemática, né? Agora, acontecendo isso, Cacá, o que você pensa em, assim, quais são as ações iniciais, imediatas para Brusque, Guabiruba, Botuverá, aqui a região, que você acha que o deputado Cacá Tavares eleito deve se manifestar lá na Assembleia Legislativa? Tem muitas demandas, né? Digamos assim, algo assim mais para anteontem. Tem que, isso aqui tem que resolver. Qual é o setor assim? É a mobilidade, é a saúde, é a segurança, enfim. Tem muita coisa, eu sei. Mas na tua avaliação? Assim, Delei, nós fizemos algumas anotações. Eu fiz um tipo de um plano de mandato, né? A gente tem mais de 20 itens pontuados lá. A gente não teria tempo hoje para estar falando tudo, né? Mas temos algumas coisas importantes. Mas antes disso tudo, o meu maior compromisso vai ser, que a gente até fala, mandato de vidro, que tu vais olhar o que está acontecendo. Eu sendo eleito, a gente vai fazer um site que vai estar disponível nas minhas plataformas, né, sociais. Tudo que eu fizer no mandato vai estar ali. Hoje o Cacá foi para Guabiruba, se reunir com o presidente da Câmara de Vereadores. Hoje o Cacá foi para Itajaí. Hoje o Cacá está pensando em um projeto, está estudando num projeto que veio do governador. Hoje o Cacá foi para Brasília, porque tinha lá um encontro. Quanto é que foi gasto de diária? Isso tudo são informações que estão no portal da transparência. Mas, cara, é difícil tu achar coisas no portal da transparência. Então, a primeira coisa que eu me comprometo, isso é uma coisa que todo mundo fala, muita gente fala, promete, se elege e depois esquece, o meu mandato vai ser totalmente transparente. Ponto. Uma outra coisa, eu vou continuar sendo o cara que tu vais me encontrar. Ali no mercado, ali na cancha do Benzão, tu vai me encontrar por tudo. Na praça, no centro, lá no GG, né, comendo pastel. Eu vou continuar sendo o cara que eu vou ser acessível. Eu vou continuar sendo o cara que desde 2020, quando fui eleito, 15 de novembro de 2020, com 851 votos, eu nunca mudei meu número de celular. Eu continuo. O meu WhatsApp é público. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque, cara, tem dia que chegam 150 mensagens. De todos os tipos que vocês imaginarem. Então, eu vou continuar sendo um cara acessível. Como ele é bonzinho, não, isso faz parte do cargo. Se eu não quisesse isso, eu não seria candidato. E falando agora em assim, coisas palpáveis para a população, uma coisa que tem muita gente que me cobra, eu vou muito para a Guabiruba. Aliás, eu não vejo nenhuma diferença entre Brusque e Guabiruba, para mim são a mesma cidade. Eu sempre tive esse pensamento. É uma questão de hospital na Guabiruba. Eles têm um que é um centro de atendimento, mas tem algumas coisas básicas que eles não conseguem resolver. O pessoal acaba vindo tudo por Azambuja. Isso é uma coisa que eu sou cobrado sempre que eu estou lá no Guabiruba, para estar brigando por verbas e para ter toda uma estrutura para ter que ir no hospital estruturado e com atendimento 24 horas. Às vezes, cara, a pessoa tem algum problema de madrugada, tem que vir por Azambuja. O cara tá lá no Aimoré. Então é algo que isso a gente um compromisso, cara, a gente tem isso tudo já, né, pontuado de como fazer isso, porque muita gente fala, eu vou fazer, não sabe nem se aquilo é função de um legislador e não sabe como fazer para chegar no caminho, né? Então isso é uma coisa que nós vamos, né, trabalhar bastante. E uma coisa que eu sinto falta hoje na cidade, que é uma coisa que lá nos anos 80 tinha, né, questão de esporte, sabe? Tinha muita essa escolinha. Nós lá no colégio, lá na escola João Rássima, a gente tinha na escolinha de futsal com o professor Queca, a gente tinha handebol, a gente tinha bolsa para fazer natação na Gaivota, onde eu fiz, né, durante 4 anos. Eu vejo que isso ficou um pouco, né, perdido
Às vezes se pensa muito em esporte de alto rendimento e esquece que é o esporte da base. Cara, 90 e poucos % dessas crianças que fazem escolinha não vão seguir carreira profissional, mas esporte pode mudar, né, vidas. E eu vejo que é uma área que Quero em Busca hoje, assim, a prefeitura hoje, ela já fornece muito mais dinheiro para a questão de esporte do que alguns anos, mas ainda tem muita coisa para ser feita, e a prefeitura sozinha ela não consegue fazer, porque tem todas aquelas regras, tantos por cento para educação, né, para saúde e tal. Só que o esporte, cara, ele tá na educação, ele tá na saúde. Eu vejo que a gente tem que ter mais acesso. Todo dia chega alguém, poxa, meu filho, ele faz ginástica rítmica, ele tem que ir para um campeonato lá em São Paulo, a gente não tem dinheiro. Daí lá os pais fazendo vaquinha, fazendo rifa, né? É algo que eu vejo assim que é um pouco deixado de lado na nossa região, né? Falando aqui da nossa micro-região, né? Então essa questão de esporte é algo que me toca muito, assim, porque eu sou de uma geração onde as coisas eram mais acessíveis. Claro, né? A gente tinha 50, 60 mil habitantes, né, na cidade, né? A gente tem 160. Então muitas coisas mudam. E isso é a maneira de um deputado fazer algo que vai impactar diretamente na vida das pessoas, né? Bom, assim, vamos conseguir fazer que é no hospital na Guabiruba. Isso, cara, impacta na vida não só dos moradores da Guabiruba, impacta na vida dos moradores de Brusque e Botuverá também, que vão pegar menos fila no Azambuja, porque você sabe que é humanamente impossível. Cara, o Azambuja, ele não é, mas ele é um hospital regional. Ele só não é no papel. Só não é no nome. Mas ele é de fato. Tem essa função. Entendeu? Eu digo até estadual, porque se você pensar naquela questão de regulação de cirurgia, tem gente que vem do oeste. Exatamente. Então, assim, são coisas, né, de lei, que um deputado, ele pode, cara, impactar diretamente na vida das pessoas, na qualidade de vida. Aí depois tem obras de infraestrutura, tem tanta coisa para ser feita, a tal ponte que já se fala há muito tempo, naquela ponte ligando a Cristalina a Guabiruba. Quanto tempo já que se fala nisso? Mas não é feita porque ninguém quer fazer, não. É uma questão de verba, é uma questão de ter um deputado lá dentro, sendo base ainda do governador, para tu ir lá e ficar sendo chato até que saia. Quanto tempo que nós estamos ouvindo falar dessa ponte Cristalina Guabiruba? Quanto tempo? Olha o que iria, cara, impactar na vida de muita gente, de muitas empresas. Naquela área ali hoje tem muitas empresas e, cara, é muito difícil chegar lá, sabe? Na estrada estreita. Então são coisas que um deputado pode fazer de fato, não ficar, porque eu vou fazer isso, cara, não, eu vou fazer. Como é que eu vou fazer? Tem todo um caminho, sabe? E eu, sendo eleito, eu vou ter que aprender muita coisa. O cara que chegar aqui e falar, eu tô pronto para ser deputado, é mentira. Eu achei que eu estava pronto para ser vereador, sabe? Hoje eu sou um vereador muito melhor do que aquele guri que entrou em 1º de janeiro de 2021, porque eu aprendi com os erros e com os acertos. Então, eu sendo eleito deputado, eu vou ter que aprender muita coisa também. Cara, e quem nunca foi não tem como falar que tá pronto. O cara fala, vote em mim porque eu sou mais preparado. Não, cara, tu tem que ser o mais comprometido de lei. Preparado ninguém tá. Tu tem que ser comprometido para tu chegar no cargo e falar, agora eu vou encarar isso aqui de frente e eu vou fazer a coisa diferente. Realmente, essa escola da política, dizia Cassido Maldaner, ele não chamava Câmara de Vereadores, ele chamava de Assembleia Legislativa Municipal, porque a Câmara já é um passo aí para você aprender depois para chegar a uma Assembleia Estadual. Cacá Tavares, muitíssimo obrigado. Já deu aqui, ó, o tempo, 34 minutos. A gente não vai falar nem sobre futebol, nem mais nada. Vamos falar, mas você vai falar, você vai trazer aí o seu número, você vai falar de você mais um instante aí em relação ao Cacá Tavares, esposo, pai, enfim, eu quero que você se apresente, porque muita gente te conhece, claro, como vereador, sim, mas se apresente aí, diga o seu número, Cacá. Vamos lá, eu sou o Cacá Tavares, nascido Cassiano Tavares, mas sou Cacá Tavares, só minha mãe e meu pai me chamam de Cassiano. Cacá Tavares, né? Nasci em 11 de março de 1975, o meu primeiro ano de vida eu morei na Santa Rita,
da onde meu pai, Saulo Tavares, é natural. Depois, até os 5 anos de idade, morei na Zambuja, ali perto do supermercado Barateiro. E desde 80 eu moro no Guarani. Sou casado com a Sandra, agora em dezembro. Aliás, um beijo, Sandra, te amo. Muito obrigado por estar junto. Agora, dia 7 de dezembro, faço 30 anos de casado com a Sandra, mais 5 de namoro. A Sandra é minha amiga desde que nós somos pequenininhos, porque o Arquimedes Ponquelli, meu sogro, que tu conhece bem, Claro. né, Rodrigo? Né, trabalhou muitos anos na Gráfica Mercúrio. Ele era repórter de campo da Rádio Araguaia e era amigo do meu pai, então ele sempre estava junto. Então eu e a Sandra, a gente se conhece desde pequenininho, estudamos juntos a vida toda, éramos amigos, somos amigos ainda, né? Sandra é minha melhor amiga e minha esposa. Sou pai do Pietro, que está com 29 anos. Beijo, filho, meu pai te ama também. Sou vereador desde 1º de janeiro de 2021. Nunca sonhava em ser, mas quando eu entrei como vereador, eu fui aos poucos deixando todas as minhas outras atividades para me dedicar ao cargo, porque cara, vereador ou tu é ou tu não é, não tem meio vereador, isso que eu acredito. Então, para quem não me conhece, quiser me conhecer um pouco melhor, pode entrar no meu Instagram, lá tem todos os meus vídeos, tem toda aquela minha carreira política desde lá de 2021. O meu Instagram é Cacá Tavares, né? Cacá com C, né? C-A-C-A, Cacá Tavares Brusque. Tem muita coisa ali, muito material. Estou com o meu comitê de campanha, onde era o Pedrinho do Baú, ali na descida do Morro do Conso, quase em frente à Igreja Matriz. Quem quiser pegar material, santinho, adesivar carro, né, tudo mais, está aberto de segunda a sexta, das 9 da manhã às 7 da noite. Meu número é 20111, eu sou do Partido Podemos, hoje estamos coligados com o governador Jorginho. O Jorginho, aliás, não, Podemos foi o primeiro partido a fechar a coligação com o Jorginho, através da nossa, né, deputada agora estadual, candidata a federal, a Paulinha. Inclusive estive no evento dela ontem, lançamento de campanha lá no Centro de Eventos de Balneário. Foi um grande evento, realmente, com a presença da candidata, né, Senado, a Carol Detone. Então, eu sou o Cacá. Eu sou o cara que você vai sempre querer encontrar por aí, com erros e acertos, sempre. Não um ser humano igual a todo mundo, mas um cara acessível, um cara que quando virou vereador, virou de fato. E eu sempre falei isso, desde que eu fiz a minha primeira campanha. O que tu promete, Cacá? Eu prometo ser comprometido. Eu prometo ser um cara que eu vou me dedicar ao cargo. Brusque precisa realmente de um deputado, Brusque, Guabiruba, Botuverá, toda essa nossa região, mas tem que botar alguém que vai olhar e vai fazer, e vai querer aprender. Eu nunca tive medo disso, nunca tive medo de bater de frente, nunca tive medo de defender minhas convicções, as coisas que eu acredito, e eu acredito muito no trabalho. Porque eu sei que com o trabalho eu posso mudar a vida de todo mundo, desde das crianças até as pessoas mais idosas. A política é para isso. A gente, infelizmente, por anos de decepção, essas decepções que inclusive eu antes, né, citei, de muitas pessoas que nos decepcionaram ao longo desses meus 51 anos de vida, mas a política, apesar disso, a gente tem que acreditar que tem gente boa na política. Se a gente não acreditar, a gente abandona tudo, gente. Nós temos que abandonar daí. Tem que acreditar, acreditem que existem pessoas para fazer a diferença. Olha, mais um político prometendo. Não, cara, eu não estou prometendo. Eu vou continuar sendo um cara acessível, Cacá Tavares, o meu mandato é de vidro, vocês vão poder acompanhar tudo que eu faço no dia a dia. Acreditem, peçam uma chance. Como eu pedi a primeira vez que eu fui pedir voto em 2020, e eu falava a mesma coisa. Me dá a chance de ser vereador. Se eu for um vereador ruim, é simples, não vote em mim de novo. Em todos os lugares que eu fui pedir voto em 2020, eu pude voltar de cabeça erguida em 2024. Tanto que a minha votação aumentou expressivamente. Então é isso. Eu acredito no trabalho, acredito no olho, acredito de estar na rua conversando com as pessoas. O resto é balela de gente que fala frases prontas, frases feitas, eu vou fazer, porque tu vai perguntar como vai fazer, o cara não sabe. Eu tenho muita coisa para aprender, mas eu tenho vontade, vocês podem ter certeza que vocês vão ter um deputado estadual comprometido e para vocês se orgulhar. Cacá Tavares, 20111, deputado estadual, Cacá Tavares, do lado de quem faz. Muito obrigado, pessoal, sempre é um prazer estar aqui na Rádio Cidade. Eu vou pro intervalo.